Fala galera, seguinte, meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Para você que não me conhece, passou a conhecer, peço para que você se inscreva aqui no canal e já chego agradecendo aí todo mundo que já faz parte dessa família, porque vocês estão me proporcionando isso, 24 mil inscritos cravados. E lembrando que há um mês atrás, exatamente um mês atrás, pessoal, eu completava 19 mil inscritos. Eu estava aqui agradecendo a vocês pelos 19 mil. Então ganhamos exatamente 5 mil no período de um mês, cara. Mais 5 mil aqui para essa família que é muito boa e só tem a crescer nesse canal aqui, que é de opinião. É um canal opinativo, onde a gente comenta, debate, analisa todas as situações do Botafogo. Estamos gravando aqui, né, na madrugada de quarta para quinta, nesse dia aí, já passamos aqui da meia-noite, né? 30 de janeiro, então vou pedir para você se inscrever no canal mais uma vez, ative as notificações para não perder nada, e agora é o seguinte, gente, parece que a novela chegou ao fim. Honda realmente vai vestir a camisa do Botafogo. Eu acho que agora está confirmado, o jogador é aguardado no Brasil, já havia aceitado a proposta, aquilo que foi divulgado, né, numa queima de largada de maneira realmente precoce, né, seja por parte da diretoria que divulga a informação, né, por parte de setoristas e tudo mais. Não era uma mentira, não foi uma desinformação, mas foi realmente um anúncio que ficou um pouco precoce e agora realmente, oficialmente, o Honda aceita essa proposta. Lembrando, né, recapitulando toda essa história, o Honda, a gente teve essa queima de largada aí de uma informação que vazou por parte do comitê, e aí todo mundo chegou a afirmar que o Honda ele já estava acertado, aí depois alguns jornalistas informaram que não era bem assim, que o staff ainda estava analisando. O Honda tweetou lá em inglês que o Botafogo estava conversando com o Botafogo, mas ainda não tinha nada concreto, então a negociação se arrastou por mais alguns dias, alguns pedidos a mais do Honda, alguns foram aceitos, outros não, mas por fim o contrato ele foi mandado, como a gente colocou aqui anteriormente. O comitê de futebol enviou a minuta do contrato para o staff, para o jogador, ambos concordaram e agora o jogador está de malas prontas. Oficialmente, agora sim, o jogador está saindo do Japão, é aguardado aqui no Brasil para esse novo desafio, vai acertar alguns detalhes finais, fazer exames médicos e aí ser apresentado, oficializado, vestir a camisa e, consequentemente, o resto aí vai ser história. E vai ser história boa ou se vai ser história ruim a ser contada, aí a gente só vai saber depois de um ano, né? E aí, possivelmente, né, sendo uma história boa, isso pode ser prolongado, mas finalmente é história para contar. Né, num ano, e aí que engraçado, né, num ano em que a torcida do Botafogo esperava algo um pouco mais murcho, pelo menos nesse semestre, cintos apertados, uma folha salarial de 1,5 milhão, sem grandes expectativas, vem aí a segunda maior contratação, pelo menos do Botafogo, neste século, apenas perdendo aí para o Seedorf. 2 jogadores irreverentes, 2 grandes personagens do futebol internacional, 2 jogadores bem folclóricos, né, e com histórias bem peculiares, tanto o Seedorf que saiu do Suriname e aí fez história na Holanda, o Honda, né, com toda a sua peculiaridade de ser um grande ídolo dentro de um país, né, que é tão especial, que é o país que é o Japão. Coincidentemente, um atleta que vestiu a camisa 10 do Milan, né? Tudo bem que o número especial do Honda é o número 4, mas também vestiu a 10 do Milan em outras ocasiões, o Keisuke Honda, assim como o Seedorf. Acho que a gente tem muita coisa a falar desse personagem, relembrar a carreira do cara, os altos e baixos, principalmente em relação à personalidade desse jogador, que eu acho que é algo muito, mas muito peculiar. É um jogador diferente do perfil, do padrão dos jogadores de futebol. Acho que vocês podem ver isso nas redes sociais. Cultura japonesa realmente é diferente, mas o Honda destoa até dos próprios japoneses. Inclusive, eu já falo muito sobre isso num vídeo que eu publiquei, eu acho que anteontem, né? Esse vídeo ficou ao ar, pessoal, porque com toda essa situação, né, da queima de largada, né, eu preferi não apagar o vídeo. Né, esse vídeo, como ele não tinha nenhuma mentira, não tinha nenhuma, não havia nada falso ali, eu preferi não apagar, eu preferi apenas privar, para não confundir o torcedor que é o espectador aqui desse canal. E aí, para não confundir vocês, eu preferi fazer um vídeo explicativo, né, contando o que realmente estava acontecendo, né, por que houve essa queima de largada, se a negociação podia melar ou não. Eu fiz um vídeo explicativo e decidi privar aquele vídeo para não acabar confundindo vocês. Então o que eu pensei? Bom, vou esperar essa situação se concretizar realmente do Honda para eu liberar o vídeo novamente, torná-lo público novamente, foi o que eu fiz. Então esse vídeo está público de novo, ele que ficou no ar aqui no canal no dia 28 de janeiro, das 3 da manhã até as 11 da manhã. Então a gente teve aí 8 horas de vídeo, foram
14 mil aproximadamente visualizações, e aí eu vou liberar mais uma vez, onde eu falo, né, esse daqui é um canal opinativo, gente. Eu falei não só da situação do Honda, que havia aceitado a proposta do Botafogo, mas falei um pouco sobre essa negociação. A torcida do Botafogo que inflamou, que fez o Botafogo sair da desistência da negociação até colocar o Honda como uma prioridade, e a torcida do Botafogo fez o clube entender, fez a diretoria entender o quão importante era mergulhar nessa aventura da situação do Honda, não só pelos aspectos técnicos, que é um grande jogador, mas na situação também do marketing, na situação da cultura, do que o cara pode agregar fora de campo para o Botafogo. É uma boa aventura, porque a gente está falando aqui de um jogador que não chega para nenhuma loucura financeira. O Botafogo não vai estar cometendo nenhuma loucura, nada que seja tão exorbitante, como foi, por exemplo, as pessoas comparam com o Seedorf. Na minha opinião, não tem muito sentido. O Seedorf ganhava 1 milhão por mês no Botafogo, coisa que o Botafogo do Maurício Assunção não podia arcar. Nesse momento, o Honda não vai ganhar nem perto disso. Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que uma situação, vou repetir assim, resumir, né? Vou colocar aqui o link novamente na descrição desse vídeo que eu fiz, falando sobre absolutamente tudo, a importância desse jogador, a personalidade do cara. Assim, eu acho que é uma via de mão dupla, tá, gente? Eu acho que tudo que ele pode entregar tecnicamente para o Botafogo, toda a questão cultural, todo o aspecto de liderança, a visibilidade, ele vai inflamar novamente a torcida do Botafogo, não só para ir ao estádio, que a torcida estava muito desanimada, mas também na questão do sócio-torcedor. Além dessa situação da SA, cara, o Botafogo ele realmente precisava de uma transição concreta nessa situação da SA. Os torcedores do Botafogo esperavam um 2020 completamente diferente e isso está demorando. A gente sabe que não funciona assim, a gente sabe que a situação da SA ela é realmente demorada para as coisas serem bem feitas, a questão da documentação dos investidores, então os cintos estão bem apertados nesse início de competição, né, nesse início de temporada, e aí por isso o Botafogo está com uma folha de 1,5 milhão salarial e mesmo assim está tendo dificuldade para pagar esses jogadores. Então eu acho que isso daí vai ser um grande boom para que a torcida do Botafogo olhe, opa, as coisas realmente estão mudando. O Honda ele pode ser realmente essa ponte do Botafogo para o profissionalismo, tanto em termos de inflamar a torcida, atrair mais sócios torcedores, atrair mais visibilidade, e visibilidade atrai o quê? Investidores. A cultura do japonês profissional pode fazer os diretores do Botafogo mudarem um pouco a cabeça em relação ao que foi nos últimos anos. Além do aspecto técnico, gente, o Honda é um grande jogador. E o que me leva a crer, aí o meu ponto positivo, é claro que eu vou elucidar aqui os negativos, o que me leva a crer que esse jogador ele realmente vai demonstrar algum tipo de serviço, ou pelo menos ele vai querer, ele vai chegar com tanta vontade, justamente pela questão da via de mão dupla. Ele vai estar querendo entregar algum retorno para o Botafogo técnico, porque isso beneficia ele no curto prazo naquilo que ele quer. O Honda quer estar na convocação da Tóquio 2020, que acontece em agosto. A Olimpíada de Tóquio acontece esse ano e o jogador quer se despedir da seleção japonesa, quer cumprir o 100º jogo com a camisa do Japão, ele que é um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo japonês, é o terceiro maior artilheiro da história da seleção, se eu não me engano, e quer estar com a garotada na Olimpíada. Os pontos negativos, aí a gente tem que elucidar algumas coisas que tem a ver tanto com o Honda, mas também tanto com o universo com o universo Botafogo. Eu acho que a questão é muito óbvia, né, gente? O Honda, ele é um jogador que ele não é mais um menino, ele tem 33 anos de idade, é um jogador que já tem mais ou menos 2 anos que não apresenta nada de tão exorbitante nos parâmetros técnicos em nível internacional. A última boa fase do jogador foi no Pachuca. Aí depois dessa experiência no México, antes disso ele já não vinha tão bem assim no Milan. Aí ele se aventurou num futebol um pouco mais alternativo. Ele teve uma pausa na carreira, ele começou a se aventurar como técnico voluntário da seleção de Camboja, aí decidiu voltar ao futebol, jogou na Austrália, ficou pouquíssimo tempo agora no fim do ano de 2019 no Vitesse da Holanda, né? Chegou a pedir demissão. Inclusive eu quero falar um pouco sobre tudo isso, sobre a personalidade do Honda e como que ela pode casar com a personalidade do Botafogo. Isso pode ser tanto bom quanto ruim, né? E pra gente descobrir se realmente vai dar certo, eu acho que não tem que ter medo. Eu prefiro muito mais querer acreditar, claro, a gente tem que elucidar aqui os pontos positivos e negativos, mas eu prefiro acreditar que a situação ela possa ter um desfecho feliz, né, nessa caminhada do Honda no Botafogo, do que ficar falando, eu avisei que isso não ia dar certo, né? Ninguém sabe. Eu acho que a primeira questão a gente já falou, aspecto técnico, aspecto físico, que ele vem entregando nas últimas 2 temporadas, no futebol da Austrália, no Vitesse, né, onde ele jogou muito pouco, ele jogou 4 partidas,
Então, é um cara que estava talvez um pouco desmotivado na situação do futebol e agora ele tem uma motivação nova, num desafio novo, saindo da zona de conforto, como ele mesmo falou, mas é um aspecto que a gente obviamente vai ter que ficar preocupado. É um cara que há 2 anos já não encorpa, né, não está aí encarando um desafio tão grande. E a situação que mais me preocupa, porque mesmo com a qualidade técnica um pouco em baixa, um jogador em fim de carreira, ele vem demonstrando números até positivos em relação à produtividade dele dentro de campo, né, no posicionamento dele, nas participações em gols, nas assistências, nos gols também. O que, na minha opinião, pode causar uma desavença é a questão da personalidade do jogador numa cultura muito diferente da do futebol brasileiro. A gente já viu uma pequena diferença logo de cara, essa situação aí da diretoria do Botafogo. Confirmar para os jornalistas que já estava certo, já cravar, meu irmão, pode dar aí, que já está tudo certo, faltam detalhes, mas isso não vai influenciar. O cara ficou, opa, né, na minha cultura, na minha terra não existe isso, ainda não assinei nada, não tem como decidir absolutamente nada. Ou seja, a gente já viu uma diferença de cultura aí. Ainda mais num clube que está passando por tantos problemas. A gente está falando de um Botafogo que está limitado em termos financeiros, num Botafogo que não está com grandes expectativas, pelo menos nesse primeiro semestre, que está passando por um momento delicado e difícil financeiramente e, principalmente, está com salários atrasados. Imagina o Honda chega, legal, torcida, empolgação, tudo mais. Opa, o que está acontecendo aqui? Os jogadores não estão recebendo, os funcionários não estão recebendo. Imagina o Honda com toda essa questão da cultura japonesa, um cara que gosta das coisas acontecendo corretamente. Eu não acho que seja um cara mala, como era o Seedorf, por exemplo, mas é um cara que gosta das coisas realmente acontecendo de maneira correta, olhando funcionários aí com 3, 4 meses de salário atrasado. Eu acho que isso vai causar uma certa estranheza no jogador e eu tenho medo que isso o deixe um pouco irritado, um pouco triste. Eu acho que a gente tem que analisar todo o contexto além do jogador para a gente não ficar brincando de videogame. Tantos gols, tantas assistências, é um craque mundial, é marketing, tudo certo, mas, cara, a gente está falando de humanos. A gente está falando de um ambiente corporativo, de uma marca Botafogo que é gerida também por humanos e de culturas completamente diferentes. Mas enfim, gente, eu acho que a gente pôde elucidar mais um pouco. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para contar aqui, para falar, debater a respeito disso. O que pode dar certo, o que pode dar errado. Falar um pouco, fazer um vídeo inteiro sobre a personalidade do jogador, fazer um vídeo inteiro sobre as características técnicas e táticas do jogador, fazer um apanhado geral a respeito da carreira desse atleta, dos altos e baixos. Eu acho que tem muita, mas muita coisa para a gente falar a respeito do Honda nos próximos dias, além da cobertura da chegada dele, eu não tenho dúvida que quando ele chegar, né, foi anunciado aí o dia da chegada dele no aeroporto, que isso vai lotar, né? Que a situação ela vai ser bombástica, né? A torcida do Botafogo com certeza vai pegar o japonês aí no colo para trazê-lo até o estádio Newton Santos. A apresentação dele, a gente vai ter muita coisa para falar. Pessoal, por enquanto é só, vamos ficando por aqui, até a próxima, se inscreva no canal, ative as notificações e é isso, um forte abraço, fui!